seria fácil de fazer, digamos assim, se nós arredondarmos 9 mil, 10 mil do salário, mais 39 da verba de gabinete, com mais 50 mil, Em torno de 100 mil. próximo de 100 mil reais, é o que, digamos assim, tem como dispêndio Cada deputado. cada deputado estadual no estado de Alagoas. Já que a gente estava falando de funcionários, como é que está hoje o pagamento da folha dos funcionários da Assembleia? Está em dia? Como é que está isso? Rigorosamente em dia, o pagamento dos vencimentos dos senhores, dos servidores da Assembleia Legislativa, inclusive rigorosamente em dia todas as obrigações sociais. A Assembleia Legislativa não tem nenhuma pendência de INSS, absolutamente nada. Todos os nossos compromissos sociais estão rigorosamente em dia com os servidores da nossa. Aquelas folhas atrasadas já foram pagas? Tudo foi pago, tudo assim, quer dizer, nós herdamos um passivo de gestões anteriores que naturalmente não nos cabe, inclusive na nossa gestão, fazer frente a esses pagamentos. Os servidores, alguns deles já ingressaram em juízo, e eles têm direito a esse ressarcimento, que eles entram naturalmente naquilo que nós conhecemos como os precatórios trabalhistas. Tem os direitos, mas não cabe, não está no orçamento da Assembleia Legislativa durante naquele intervalo de tempo, naquele ano fiscal, fazer esses pagamentos com esses recursos. O que nós temos a obrigação é de pagar os nossos compromissos financeiros, pagar os nossos tributos, fazer o nosso custeio. Isso é o que cabe da Assembleia Legislativa. O pretérito, aquilo que os deputados, as mesas diretoras anteriores deixaram de honrar com os servidores, e eles têm naturalmente esse direito, isso se transforma num precatório trabalhista que o Estado vai purgando, vai honrando ao longo, naturalmente, de um acordo que foi feito com a Justiça e com os servidores do Estado de Alagoas. Carlinhos Breda é consultor político e também vai participar dessa entrevista com a gente. Tem alguma pergunta, Carlinhos? Tenho sim, Kaique. Bom dia, meu amigo e presidente Fernando Toledo. A gente estava falando agora sobre as verbas. Quando ela não é toda usada, por exemplo, você falou em torno de 100 mil reais. Quando ele não é todo usado, ele fica para o próximo? Ele é usado os 100 mil reais? Ou quando sobra tem alguma, sei lá, fica para o próximo mês? Volta para o governo? Eu gostaria, Carlinhos, só de fazer uma correção na sua avaliação, que esta verba não é uma verba de 100 mil reais. Veja bem, a verba que o deputado pode utilizar ou não, ela se situa em torno de 39 mil reais. E se o deputado não atingir nas suas despesas esses 39 mil reais, naturalmente ele ressarce ou ele recebe apenas o que ele gastou. Tem deputados que têm as suas despesas, se limita a 32, 35, 34. Isso retorna para a Assembleia Legislativa, isso fica nos cofres da Assembleia Legislativa, ingressando via de regra no seu custeio. Nós utilizamos muito para complementação de um reparo, de uma manutenção da casa e tudo mais. Os demais recursos, por exemplo, o salário do deputado, não tem, o deputado recebe o seu salário dele, ele faz o que bem quer, ele não faz nem prestação de contas, ele faz com o fisco. Não com a Assembleia Legislativa. E a verba destinada à assessoria, o deputado, se ele utilizar, por exemplo, os 49 mil reais, não é para ele. São os assessores que eles indicam, e esses assessores é quem recebe essa verba, e eles também fazem a prestação de conta junto ao fisco, não mais com a Assembleia Legislativa. O problema são aqueles que utilizam disso aí para colocar um laranja e acaba ficando com salário, né? Bom, isso se transforma e se reveste de uma irregularidade que nós temos, inclusive, o conhecimento de algumas ações e outras assembleias. Já aconteceu em momentos anteriores na Assembleia Legislativa de Alagoas, e nós temos um caso, inclusive, que estava na pauta dos telejornais, me parece que no estado do Piauí, uma denúncia de uma servidora. Isso é uma ilegalidade, isso é uma irregularidade. Na Assembleia Legislativa não conhecemos esse tipo de prática, e se alguém estiver se apropriando, eu até informo o servidor que se sentir lesado com isso, denuncie. Porque isso não é a prática. Nós, quando recebemos, todos os servidores do deputado A, B ou C, ele manda a sua relação e ela é publicada em diário oficial. O servidor nós não mudamos os servidores, mesmo do gabinete do deputado, é facultado ao deputado alterar o seu quadro de comissionados. Ele pode a qualquer momento substituir o servidor A pelo servidor B, mas quem recebe aquele recurso é o próprio servidor. E se alguém eventualmente, se há essa prática que eu sinceramente desconheço na Assembleia Legislativa, se alguém eventualmente estiver se apropriando de recursos
do deputado, que faça a denúncia, que é a mesa diretora, e naturalmente nós pediremos inclusive à Polícia Federal, ao Ministério Público, que acompanhe qualquer tipo de denúncia nesse sentido. Carlinhos, mais alguma? Eu gostaria de fazer 2 perguntas com uma só. É fácil presidir a Assembleia? E outra pergunta, o que é que você achou desde o momento que você entrou na política? O que teve de positivo e de negativo? Olha, presidir a Assembleia Legislativa não é uma tarefa muito fácil, também não é impossível de fazê-lo. Se fosse difícil demais, eu não teria competência de fazê-lo. Eu estou fazendo agora, naturalmente, com o apoio dos demais membros da mesa. Nós temos uma gestão democrática, nós dividimos efetivamente as funções da presidência, da primeira secretaria, da segunda e da terceira, que são os gestores financeiros da Assembleia Legislativa. Nós temos a distribuição, inclusive, da representação política com a vice-presidência, com a segunda vice-presidência. Mas nós procuramos envolver todas as pessoas que têm responsabilidade, que têm funções administrativas na Assembleia Legislativa, que eles efetivamente as exerçam. A vida pública da gente é uma roda viva. Eu tive dissabores, tive alegrias, e me sinto bem como político, procuro exercer a minha função política da melhor forma possível, fazendo sempre que posso esse tipo de prestação de contas, me posicionando sempre à disposição da imprensa, me posiciono sempre à disposição dos órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Jamais na Assembleia Legislativa, Carlinhos, nós tivemos uma situação, todos os balancetes, desde o primeiro dia que assumi, são emitidos e são enviados ao Tribunal de Contas. Acabou aquela história de caixa preta da Assembleia. Então. Não tem, mas isso sempre é um factoide. As pessoas gostam de falar sobre essa questão da intimidade, por exemplo. As pessoas pedem até, chegam ao ponto de pedir algumas indiscrições, algumas ilegalidades, como por exemplo, as pessoas querem que a Assembleia Legislativa publique a integridade da folha salarial da Assembleia Legislativa. Eu não posso fazer isso por imperativo legal. Eu não posso dizer, por exemplo, se você, por exemplo, Carlinhos, fosse servidor da Assembleia Legislativa, eu não posso publicar em jornal quanto você ganha. É ilegal. É ilegal, eu não posso. Isso é um problema pessoal do servidor. Eu não posso emitir, eu posso dizer em que classificação está o determinado servidor, mas não posso publicar os vencimentos dele. Isso é uma ilegalidade, isso é uma inconstitucionalidade. E as pessoas, então, imaginam que isso é uma caixa preta, que não é uma caixa preta. Nós temos o tamanho da folha, eu publico com a folha da Assembleia. Eu estou dizendo aqui o duodécimo da Assembleia Legislativa, quanto nós recebemos, isso é público e notório. O pessoal gasto quanto? Nós temos uma folha, a Assembleia Legislativa, ela basicamente, quase que 80%, 85% é pessoal. Porque nós temos efetivamente uma folha de pessoal muito forte. Nós temos hoje, entre servidores ativo e inativo, quase 1.300 servidores. A Assembleia Legislativa foi em determinado tempo, digamos assim, um festival de contratações, e todas as contratações da Assembleia Legislativa foram feitas antes de 88, portanto todos os servidores que a Assembleia Legislativa tem hoje, eles estão com a sua situação de estabilidade pelo imperativo da Constituinte de 88. Então, de forma que a vida nossa é esta mesmo. Nós temos, eu já disse diversas vezes e repito, nós temos até um excesso de servidores. Estamos buscando, inclusive, Kaique, um entendimento com os demais órgãos, com o Executivo. Esse já estamos, inclusive, celebrando um convênio para a cessão de servidores da Assembleia Legislativa. Eu acho que até na sua gestão, você começou um trabalho de resgate da credibilidade da Assembleia, porque vinha um desgaste tremendo, principalmente com aquela história dos taturanas, alguns deles continuam lá. Como é que você está fazendo para conseguir esse resgate dessa credibilidade da população, que a Assembleia continua desacreditada? Olha, é buscar cada vez mais, não há um passe de mágica. Eu acho que o poder legislativo, ele é o poder, não obstante ter a minha convicção de que ele seja no tripé da estrutura política, executivo, legislativo, judiciário, ele é o poder mais importante. Ele é o poder mais aberto, ele é o poder mais democrático, ele é o poder mais renovado, mas ele é também o poder mais atacado.
Isso não é um privilégio da Assembleia Legislativa de Alagoas. Isso é o Brasil inteiro. Brasil inteiro, se você verificar, na Câmara Federal, fala-se muito, tem muitas questões de caixa preta, de mal gestão, de desvios e tudo mais, porque é o poder mais dinâmico, é o poder, às vezes as pessoas até atacam o poder legislativo para lá chegar. Se você verificar, os discursos dos pretensos políticos que querem os seus mandatos, eles procuram sempre atacar o poder legislativo, que quando lá chegar vai fazer isso e aquilo, e você sabe que a situação tem uma certa dinâmica, tem a sua vida própria. Agora, o que nós temos na Assembleia Legislativa é uma situação de prestação de contas normais. A Assembleia Legislativa está com todas as suas contas publicadas no portal da transparência. Nós não temos hoje sequer uma conta bancária específica com emissão de talão de cheque. Todas as movimentações financeiras da Assembleia Legislativa são feitas através do CIAFE. Todos os pagamentos de servidores, os pagamentos dos seus compromissos com os fornecedores, com a sua manutenção, enfim, nós não temos mais nenhuma emissão sequer de um talão de cheque. E como é que fica o seu relacionamento com aqueles deputados que foram envolvidos em escândalos, tiveram seus nomes indiciados, foram até afastados, inclusive o seu vice, né, que é o deputado Antônio Albuquerque? Olhe, veja bem, esse é um assunto que politicamente ele causa uma certa estranheza quando alguém se furta a falar sobre ele. Mas ele é um assunto que envolve também o relacionamento interno da casa. E eu não conheço, sinceramente eu não conheço até então, o conteúdo dessa investigação. Ela tramita em segredo de justiça. Nunca vi uma página sequer desse inquérito. Não sei exatamente quem foi indiciado, quer dizer, indiciado, quem foi ainda apreciado pela justiça para estar envolvido, quem foi pronunciado nessa ação. Eles foram afastados. Bom, mas não foram pronunciados, eles foram indiciados. A justiça ainda não fez nenhum pronunciamento, eles estão ainda numa fase da investigação policial. O inquérito não foi nem aberto ainda no Ministério Público. Isso não é ruim para a Assembleia? Isso é horrível, isso não é ruim não, isso é péssimo. Nós gostaríamos, sinceramente, de que isso, como eu conheço, inclusive, alguns deputados que estão envolvidos nessa operação, que têm uma ansiedade enorme que o processo já chegue na justiça, para que ele precise saber, para apresentar as suas razões, as suas contra-razões, para saber se ele será pronunciado ou não, no inquérito na justiça. Porque o que nós temos até agora é um envolvimento dessas pessoas numa ação policial, não uma investigação judicial. E o que nós gostaríamos, sinceramente, o que queria ardentemente o deputado Fernando Toledo, é que essa ação, que este processo já tivesse uma celeridade no âmbito da justiça, para nós sabermos quem é culpado, quem é inocente, quem desviou, o quanto desviou, porque o que nós falamos, o que se fala com uma certa frequência até pelos meios de comunicação, é que a Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa houve um desvio de 300 milhões de reais, que nós não sabemos para onde foi esse recurso, nós não sabemos se isso é verdadeiro, o tamanho desse desvio. Eu acho até, sinceramente, agora como gestor da Assembleia Legislativa, eu tive a curiosidade, Kaique, de pegar as transferências de duodécimo desses anos que fala-se desse envolvimento. A Assembleia Legislativa teve uma transferência de algo em torno de 650 milhões de reais dentro desse período. Você veja que, se for verdadeiro o conteúdo dessa investigação policial, que houve um desvio de 300 milhões, seriam quase 50% de tudo que ingressou. Então precisa haver a conclusão desse processo para aí sim se falar em cassação de Albert. Perfeitamente. Não é só agora a questão da cassação, porque o mandato em que eles se envolveram foi um mandato anterior. E alguns já foram até cassados pela própria eleição. Alguns que estavam envolvidos no processo não foram reeleitos. Não é verdade? Então não é mais nenhum. Outros sim. O que nós precisamos é o seguinte, é que se alguém for realmente investigado e identificado a sua participação nesse tipo de envolvimento fraudulento na Assembleia Legislativa, eles precisam responder na justiça. Aí eles serão não só afastados dos seus mandatos, mas eles serão presos, serão julgados e serão condenados a uma reclusão, porque isso é o que nós precisamos. Cada um dos alagoanos aqui, que está indignado com essa situação, precisa ter para, enfim, apurar essa situação para identificar os culpados e que eles paguem digamos assim, o seu envolvimento.
Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho direto aqui da varanda da casa do presidente da Assembleia, deputado Fernando Toledo, que inclusive, vista feia essa, que brisa horrível essa, viu, deputado? É um privilégio morar aqui nessa Alagoas, né? Privilégio. A gente volta já e aí vamos conversar também com a esposa do deputado Fernando Toledo, a ex-deputada Lucila Toledo, que é candidata a prefeita de Cajueiro. Não sai daí.